enxergar os vírus. Mas os vírus também são caracterizados como micro-organismos. Então, tudo aquilo que é tão pequeno que eu preciso de um aparelho para conseguir enxergar eles, nós chamamos de micro-organismos. Vou citar os tipos de micro-organismos que nós temos. Nós temos, então, os vírus, nós temos os fungos, nós temos as bactérias, nós temos os protozoários. Esses são os principais micro-organismos que nós temos. Ainda entra aí no meio os chamados príons, que a gente não costuma estudar no ensino médio. Ainda tem as arqueobactérias, que eu vou falar um pouquinho, que elas são um pouco diferentes das bactérias comuns que nós estamos falando aí. Então, esses micro-organismos, cada um deles vão ter diferenças. A gente viu na primeira aula, no comecinho, né? Na primeira aula não, mas no comecinho do curso desse bimestre, a gente viu lá e nós falamos sobre vírus. Quais são as características comuns dos vírus? Os vírus não têm células, eles precisam de ter uma célula para conseguir se multiplicar. Então, ele é o único micro-organismo que não tem célula. Todos os outros vão ter pelo menos uma célula, tá bom? Então, o vírus, para ele conseguir viver, ele obrigatoriamente tem que infectar uma célula, porque ele não tem célula, né? Então, só é possível se multiplicar se tiver célula. Então, vírus sem célula não consegue se multiplicar. No caso das bactérias, quais são as características, por exemplo, das bactérias? As bactérias são procariotos, nós falamos lá no exercício, ou seja, se são procariotos, não tem membrana no núcleo, não tem carioteca, essa é uma das principais características. Outra característica das bactérias, as bactérias não têm organelas dentro delas, tá bom? O que são organelas? Mitocôndria, complexo de Golgi, retícula endoplasmática. Só quem vai ter isso daí é o quê? Protozoário e fungos, tá bom? Isso aí são características moleculares. Existem uma série de características moleculares que são características das bactérias. A gente falou, por exemplo, lá no exercício sobre parede celular. Parede celular é aquilo que dá forma para a célula, né? A parede celular das bactérias é feita de uma proteína que é chamada de proteína glicana, né? Já nos vegetais, a parede celular é feita de celulose, por exemplo. Então, isso são variações moleculares, ou seja, daquilo que é feito paredes celulares, tá bom? Bactérias não possuem membrana nuclear, se não possuem, né? Membrana nuclear, não possuem membrana nuclear, então são chamados de procariotos, né? São considerados provavelmente um dos primeiros seres vivos a existirem, né, algum tipo de organização celular, né? Então, os primeiros seres vivos que a gente conhece não tinham célula, que a gente conhece não, que a gente não conhece porque eles não existem mais, mas muito provavelmente os primeiros seres vivos eles não tinham membrana plasmática, né? Então não existia uma organização celular, a célula ela é organizada. Vamos lá. As bactérias elas são representantes do chamado reino Monera, tá? Então, as bactérias são representantes do reino Monera. Então, existem vários reinos, né? Existe o reino vegetal, reino animal, reino Monera, reino fungi. Existe uma série de reinos, né? São 7 reinos no total. Qual é a característica dos moneras? Os moneras são unicelulares. Professor, o que é unicelular? Unicelular é um indivíduo. O indivíduo inteiro é composto de apenas uma única célula. Eu, Carlos Maximiliano, eu tenho trocentas células, trilhões de células, entre bilhões a trilhões de células no meu corpo, não é? Eu sou um único indivíduo. Já os indivíduos do reino Monera, todos eles, sem exceção, eles vão ser unicelulares, então eles têm apenas uma única célula. É por isso que são chamados de o quê? Micro-organismos. Você consegue me ver aqui, mas você não consegue ver uma célula minha apenas, né? Então, essa é a característica uma das características do reino Monera. Outra característica são procariontes. Já falamos pelo menos 2 vezes, e essa vai ser a 3ª vez que eu vou falar hoje. Procariontes são aqueles indivíduos onde a célula não tem núcleo, tá? O próprio DNA está jogado no citoplasma da célula. Outras características, eles vivem isolados ou vivem em colônias. O que é viver isolado? Um indivíduo, uma bactéria não precisa de outra bactéria para poder sobreviver, tá? Eu posso tirar uma bactéria daqui, se eu conseguir pegar uma única bactéria aqui e levar lá para os Estados Unidos, essa única bactéria ela é capaz
de povoar os Estados Unidos inteiro, porque ela consegue viver isoladamente. Dentre os processos de reprodução que ela tem, ela consegue produzir novas bactérias. Vivem isolados ou vivem em colônias. Existem algumas bactérias que elas conseguem viver em colônias, ou seja, um monte de bactérias vivem juntas, umas das outras. Isso é chamado de colônia. Não possuem organelas, então bactérias não possuem organela citoplasmática, não vai ter mitocôndria, por exemplo. Apresentam parede celular, eu já falei, ó, parede celular das bactérias está bem aqui, ó, tá? A parede celular das bactérias está bem aqui. Essa parede celular das bactérias é feita de uma proteína glicana, né? Apresentam a membrana plasmática. Aqui de azul, ó, né, amarelo está a parede celular e dentro vai estar a membrana plasmática. Apresentam citoplasma. Todas as células têm citoplasma. O que é o citoplasma? É o líquido que está, né, tudo boiando aqui dentro da bactéria. Então eu tenho, por exemplo, o DNA. O DNA ele está nadando lá, boiando no citoplasma dessa bactéria. Os ribossomos que produzem as proteínas das bactérias está lá boiando no citoplasma também, né? Outras estruturas que estão mostradas nesse desenho aqui, né, que não está falando no texto, uma delas é o flagelo. O flagelo tem a função de fazer a locomoção, permitir com que essa bactéria ela saia nadando no ambiente. E os pílis. Os pílis têm duas funções basicamente, ou de fixar essa bactéria em algum lugar. Então quando você vai lá escovar os dentes, né, você fica muito tempo sem escovar os dentes. Aí o que acontece? Uma bactéria que tem lá no seu dente chamada de cárie, ela consegue fazer um furo e aí fixar no seu dente. Aí depois você vem lá, escova o dente e a cárie não sai. Por quê? Esses pílis que ela tem aqui, ó, geraram uma aderência, grudaram a bactéria lá no seu dente, agora não adianta mais você querer escovar os dentes, entendeu? Outra coisa que esse pílis serve, ele também serve para fazer sexo. As bactérias, elas também têm reprodução sexuada e isso veremos mais adiante. Então vamos classificar as bactérias. Então eu posso classificar as bactérias de três formas: as chamadas arqueobactérias, eubactérias e cianobactérias. A cianobactéria, ela vai separar, tá, das duas daqui de cima porque ela consegue fazer fotossíntese. Então vou falar para ela no final. Vamos primeiro diferenciar essas duas aqui de cima, ó, que não possuem capacidade de fazer fotossíntese. Quem não consegue produzir o próprio alimento é chamado de heterótrofo. Então, tanto arqueobactérias quanto eubactérias, na grande maioria, elas são chamadas de heterótrofos, porque elas não conseguem produzir o próprio alimento, né? Elas não conseguem fazer fotossíntese, por exemplo. As arqueobactérias, elas têm esse prefixo aqui, arqueo, significa primitivo, né? Então elas são bactérias que elas têm atividades metabólicas, elas não precisam de oxigênio para poder sobreviver, por exemplo. É um dos únicos organismos, micro-organismos do mundo que vive em local onde tiver zero oxigênio. Eubactérias. As eubactérias são as bactérias que vocês estão acostumados a falar. E aí onde se inclui, por exemplo, os microplasmas, as bactérias gram-positivas e gram-negativas também, tá certo? Que tem parede celular aí. Arqueobactérias, tá bom? Então, ó, vamos falar aqui um pouquinho sobre arqueobactérias. Então, como eu falei para vocês, elas não precisam de oxigênio, então elas são anaeróbias. Ana significa não, né? An significa não, então, e aeróbio significa ar. Então, anaeróbia significa que não precisa de ar, de oxigênio para conseguir sobreviver. Alguém aí está se perguntando como é que ela consegue viver sem oxigênio? Alguém já parou para pensar nisso? Elas conseguem utilizar outros componentes lá da tabela periódica para poder tirar energia. Nós, né, a maioria dos seres vivos no planeta Terra, utilizam o oxigênio como um receptor de elétrons, né, um redutor. E aí já vai começar entrar na aula de química, eu não vou me aprofundar nisso não. Mas as arqueobactérias são um dos raríssimos casos na verdade são os únicos casos de seres vivos que não precisam de oxigênio para poder sobreviver. E aí as arqueobactérias, elas abrem... Oi? Alô?
Pode falar. Arqueobactérias. Não, essas aí são anaeróbias facultativas. As arqueobactérias, elas são muito diferentes. No ensino médio, a gente pouco ensina sobre arqueobactérias. Você só vai estudar arqueobactérias mais a fundo se você quiser fazer biologia ou quiser fazer uma outra disciplina, tipo geologia, ou mesmo quiser mexer com teorias espaciais. As arqueobactérias, elas são muito utilizadas para poder justificar possíveis formas de vida fora da Terra. O que faz ter vida na Terra e não existir em outros planetas é que na Terra tem dois componentes que são essenciais para existir vida, né? Água e oxigênio. Lembrando que dentro da água já tem, né, oxigênio. E as arqueobactérias, elas só precisam de água. Então, teoricamente, atmosferas onde não existe o oxigênio na forma que a gente consegue respirar, O2, as arqueobactérias conseguiriam viver. Então, é possível que, por exemplo, essas arqueobactérias possam ter vindo parar até o planeta Terra através de um meteoro. Imagina um meteoro que saiu de um planeta lá onde as arqueobactérias nasceram. Elas atravessaram todo o espaço. No espaço tem oxigênio? Não tem. Então elas conseguiriam sobreviver em cima de um meteoro, atravessando todo o espaço, e aí esse meteoro caiu na Terra, e aí ela conseguiu colonizar a Terra também. Mas isso aí é uma teoria que, né, pouco se fala no ensino médio. O que você tem que saber, a mensagem que você tem que levar e que pode cair no Enem, por exemplo, é isso, que elas são diferentes dos outros seres vivos que existem no planeta Terra, porque não utilizam oxigênio para poder produzir energia. Normalmente elas vão viver em ambientes extremos. Locais onde eu encontro arqueobactérias é nas bocas dos vulcões. Local com pH muito baixo. Local com pH baixo significa pH ácido. São produtoras de metano. Metano é um gás, né? Micoplasma. Né? Então, só lembrando, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou diferenciando os três tipos de bactéria: arqueo, eubactérias e cianobactérias. Eu vou falar de microplasma, então na verdade eu estou falando de eubactérias. Então as bactérias que a gente está acostumado a falar, né, entre elas vão estar as chamadas microplasma. Qual que é a diferença? Olha lá, ó. Os microplasmas, alguém está vendo o microplasma aqui? Não? Quem está vendo o microplasma aqui? Que cor que é o micoplasma nesse lugar aí onde eu pintei? Então, olha só, eu fiz de propósito isso. Você está achando que micoplasma é isso aqui? Micoplasma é isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu trocar isso aqui. Vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Tá vendo aqui uma bolinha bem aqui, ó? Isso que é um micoplasma. Tá vendo aqui, ó? Uma bolinha aqui, tá vendo, ó? Aqui. Isso grande que você está vendo aqui, isso aqui é uma hemácia, é uma célula do sangue. Mas essas bolinhas pequenininhas que estão aqui, isso daqui que são chamados micoplasmas. Os micoplasmas, eles são bactérias tão pequenininhas, que eles conseguem viver dentro de outras células, tá? São heterotrófos, não produzem seu próprio alimento, são as menores células que a gente conhece, são encontradas em esgotos ou no solo, podem provocar um parasitismo, tá certo? Intracelular. E algumas delas são conhecidas, né, por PPLO, porque causam um tipo de pneumonia específica causada por micoplasma. A nossa saliva é repleta de micoplasmas. Cianobactérias. Cianobactérias são as chamadas algas azuis, tá? Algas azuis. Por que elas são chamadas de algas azuis? Porque elas são azuladas, tá? Elas têm clorofila.